Bem-vindos a mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e eu vou te mostrar 5 filmes que são verdadeiras obras-primas do cinema e que estão lá na Max para vocês assistirem. Então fica comigo que eu vou te mostrar os detalhes depois da vinheta. Gente, esse primeiro filme é dos bons, hein? Twisters de 2024 me pegou de surpresa. Fui esperando só mais um blockbuster de destruição e saí do cinema encantadíssima. Ele não só honra o clássico de 1996, aquele mesmo que virou atração de parques de diversões, como eleva tudo a outro nível. A trama gira em torno de Kate, interpretada pela Daisy Edgar Jones, maravilhosa, uma jovem obcecada por tornados que tenta desenvolver uma tecnologia para neutralizar essas forças da natureza. Só que o filme vai além do espetáculo visual. Ele traz um embate muito atual. Ciência contra corporativismo, pesquisa genuína versus exploração midiática. Inclusive com um youtuber que rouba a cena, interpretado pelo maravilhoso Glen Powell, que eu tanto amo. É um filme que cutuca temas relevantes sem perder a diversão. O roteiro é do Joseph Kosinski, de Top Gun Maverick, e Mark Smith, de O Regresso, ou seja, não é qualquer um. E a direção fica com Lee Isaac Chung, e aqui ele mostra que sabe lidar não só com drama intimista, mas também com ação em escala gigantesca. As cenas de destruição são espetaculares, a fotografia é impactante e a trilha sonora entrega nostalgia sem parecer velha. E o melhor, Twisters não cai nos clichês. Kate não é só uma heroína traumatizada, ela tem um lado quase místico. E isso contagia tanto os personagens quanto o público que está assistindo. Tem pequenos tropeços? Tem, né? O personagem do Anthony Ramos, por exemplo, merecia muito mais espaço. Mas nada que estrague a experiência. Twisters entrega tudo: ação, emoção, crítica social e muito carisma. Se você quer um blockbuster que faz o cérebro funcionar enquanto o coração dispara, pode correr para assistir porque vale a pena, você não vai se arrepender. Se você ainda não viu Diamante de Sangue, tá perdendo um dos filmes mais potentes dos anos 2000. Dirigido por Edward Zwick, ele te joga direto no caos da Guerra Civil em Serra Leoa nos anos 90, onde diamantes não são só joias, mas são munição. Leonardo DiCaprio vive Danny Archer, um mercenário sul-africano que começa pensando só em dinheiro, mas acaba entrando numa jornada que mexe com tudo que ele acredita. E quem rouba a cena é o Jaimon Hewson, no papel de Solomon Vande, um pai desesperado para reencontrar o filho perdido. A química entre os dois é absurda e a Jennifer Connelly completa o time como a jornalista que quer expor o lado podre da indústria de diamantes. Tecnicamente, o filme é um espetáculo. E sabe outra coisa que também é um espetáculo? O seu like nesse vídeo. Pois é, custa nada dar um like, se inscrever no canal, né? É muito importante essa força para eu continuar trazendo dicas e conteúdos bons aqui para vocês. Então, aproveita esse tempinho e clica, vai. Eu tô esperando. Vai, clica aí. Voltando pro filme, a fotografia cria um contraste brutal entre a beleza natural da África e a violência humana. A edição mantém você sem fôlego e a trilha sonora é aquele tempero que intensifica cada cena sem exagero. Mas aqui vai o detalhe que torna esse filme inesquecível. Ele não é só ação. Ele cutuca a gente e faz a gente se perguntar até onde vai a nossa responsabilidade como consumidores. O que tem por trás de um simples anel de diamante? Esse filme é adrenalina, emoção e crítica social no mesmo pacote. Ele te dá um baita entretenimento e ainda deixa um peso na consciência, ou seja, você sai do sofá impactado. Se quer um filme que vai te prender, te emocionar e ainda te fazer pensar, coloca Diamante de Sangue na sua lista agora, que você vai amar, eu tenho certeza. Agora a dica é O Contador de 2016, estrelado pelo Ben Affleck no modo Batman autista, contador, assassino. Sim, tudo isso num só filme. E funciona.
Dirigido pelo Gavin O'Connor, esse filme mistura drama psicológico, ação tensa e aquele jeitão de graphic novel chique, com planos simétricos e fotografia milimetricamente calculada. Como o próprio protagonista, que vive com autismo e canaliza isso de forma, digamos, letal. A estrutura lembra um filme de origem de super-herói. O passado traumático, o treinamento bizarro, o código moral meio duvidoso, mas sem capa e sem fantasia. Ele é um contador, só que de máfias internacionais, não da sua declaração do imposto de renda. O filme começa lento, metódico, cheio de tensão visual. E quando a ação finalmente chega, meu Deus, o som dos tiros é tão alto e seco que parece que atiraram dentro da sua sala. A mixagem de som é absurda, é um dos pontos super fortes do filme. E tem um prólogo à la Hitchcock, mostra tudo sem mostrar nada. E o melhor, ele volta lá na frente e faz tudo fazer sentido. Eu amo quando o roteiro respeita a nossa inteligência. Tem um porém. A revelação final é explicada demais, tipo um amigo que senta do seu lado pra dizer: deixa eu te explicar o filme que você acabou de ver. Mas isso não vai estragar sua experiência não, você vai gostar, eu tenho certeza. No fim, o contador acerta até no anticlímax, estilo Scorsese ali, nada grandioso, mas cheio de impacto. Vale a assistida e depois me conta o que você achou, porque eu tenho certeza que você vai amar. Sabe aquele tipo de filme que quanto menos você souber, melhor? Pois é, A Acompanhante Perfeita de 2025 é exatamente isso. Um suspense com cara de ficção científica, alma de crítica social e aquele temperinho de Black Mirror misturado com uma pitada de date ruim que saiu do controle. A trama começa com um casal indo passar um final de semana na casa de um ricaço. E aí você pensa, lá vem treta, né? E vem mesmo, só que de um jeito bem mais curioso e afiado do que parece à primeira vista. O filme fala sobre inteligência artificial, mas vai além disso. Ele cutuca com elegância a ferida das relações abusivas, controle emocional, ego masculino frágil e tecnologia como extensão da nossa mediocridade. Mas o que realmente dá o peso a toda essa jornada é a atuação de Sophie Thatcher. Ela entrega uma performance cheia de nuances, começando como a androide submissa, programada para agradar e aos poucos vai revelando rachaduras, dúvidas e finalmente uma força inquietante. Dirigido pelo novato Drew Hancock, o filme acerta ao ser contido. Nada de robôs explodindo ou efeitos mirabolantes. Aqui o terror é mais psicológico, mais sutil, e isso dá uma tensão deliciosa daquelas que fazem a gente prender o ar e só perceber quando os créditos sobem. Tem roteiro redondinho, algumas sacadas muito boas, um uso inteligente das regrinhas da ficção científica e de quebra ainda rende discussões filosóficas como: será que um robô pode ser mais humano do que o próprio ser humano? Pois é, Acompanhante Perfeita é aquele tipo de história que começa como um simples fim de semana no campo e termina como um aviso. Cuidado com o que você chama de companhia ideal, que às vezes o problema nunca foi a máquina, mas sim quem a programou. Corre que esse filme é novíssimo e vale muito a pena, então corre para assistir que você vai gostar. Cidade de Deus de 2002 não é só um filme, ele é um tapa na cara da realidade. Dirigido por Fernando Meirelles, esse clássico brasileiro mergulha de cabeça no caos das favelas do Rio de Janeiro, mas com um olhar tão único que te deixa tonto sem saber se está assistindo uma obra-prima ou vivendo um pesadelo. Vamos começar com a técnica. A montagem feita por Daniel Rezende é de tirar o fôlego. Tem uma cena que se repete 3 vezes, mas com uma visão diferente a cada aparição. Parece confuso? Talvez, mas é exatamente isso que faz você perceber que está assistindo algo muito mais profundo do que simples repetição. É quase como aquele filme que você assiste e fala: mas eu não entendi tudo, preciso ver de novo. E você vai porque o filme te instiga a buscar mais. E quem não lembra da famosa câmera tremida? Pois é, ela é deliberada. A direção de Meirelles faz com que você se sinta dentro daquela favela com a sensação de desorientação e perigo iminente. Mas calma,
O filme te guia, ele não é só caos não. A edição com cortes rápidos e diálogos ágeis mostra como a violência e a vida nas favelas podem ser narradas de maneira tensa, mas sem perder a clareza. Uma verdadeira aula de cinema. Agora, o elenco, o que é aquela performance de Leandro Firmino como Zé Pequeno? O cara é o vilão que você ama odiar. E a química dele com o personagem de Douglas Silva, o Buscapé, é tão palpável que dá até pra sentir o cheiro da favela. E o mais impressionante, muitos dos atores não eram profissionais. A preparação foi tão intensa que os atores estavam tão no clima da realidade que às vezes a emoção era real demais. Imagina, né? Atores sendo mais naturais que muito ator de técnica aí. Se isso não é talento, eu não sei o que é, viu? E a cereja do bolo, a crítica social que o filme entrega, é claro. A violência e o tráfico são expostos sem rodeios, mas o filme faz isso de forma quase irônica, misturando a violência com momentos de leveza. Como se dissesse, sim, isso é a nossa realidade e você vai se acostumar com isso. Mas, no fundo, é uma crítica dura a um sistema que muitas vezes ignora as pessoas que mais precisam da nossa atenção. Com uma fotografia de dar inveja e uma produção que foi filmada bem de perto das comunidades, Cidade de Deus não só conquistou o Brasil, mas o mundo todo. Foi indicada a 4 Oscars, mesmo com toda a polêmica sobre a sua violência, e arrasou nas bilheterias. Enfim, se você ainda não assistiu Cidade de Deus, está perdendo uma verdadeira aula de como o cinema pode transformar uma história crua em arte. E se você já assistiu, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Então, prepare-se para ver a favela, a violência, as relações humanas de um jeito que só Cidade de Deus sabe fazer, com muito impacto, muito ritmo e, claro, muita emoção. Então vai lá, assista. Lembra que esse filme é violento, então se prepara para ver, mas vale muito a pena. Filme brasileiro aí com muita qualidade para vocês. Até agora a lista tá muito boa, né? Mas corre para ver essas outras dicas nesses vídeos que estão aparecendo aqui para vocês, que vocês vão gostar, eu tenho certeza. Até a próxima e tchau!